Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do módulo de robótica. Nessa exposição, apresentaremos brevemente o Arduino, mostrando um pouco da sua estrutura física. Então, vamos começar explicando o que é Arduino. Arduino é uma plataforma que foi criada para desenvolvimento de diversos projetos, inclusive aqueles que envolvem a robótica. Essa plataforma tem como base uma pequena placa que funciona como um mini computador. Ela é capaz de receber informação, armazená-la e gerenciar diversos componentes eletrônicos, como, por exemplo, sensor de luminosidade, sensor de presença, LEDs, motores, entre outros. Como o Arduino foi criado sob a forma de hardware livre, existem no mercado diversas placas de diferentes fabricantes que se propõem a trabalhar de maneira compatível ao Arduino, por exemplo, Funduino, Leonardo, Mega, entre outras. A placa que usaremos nesse curso é a Arduino Uno. Agora que já sabemos o que é Arduino, vamos conhecer um pouco de sua estrutura física. Vamos começar falando da fonte de alimentação, porque a placa Arduino precisa ser alimentada, ou seja, receber corrente elétrica para funcionar. E esse recebimento pode ser realizado de duas maneiras. Uma delas é através do cabo de dados, que pode ser ligado na USB do computador, por exemplo. Além dessa forma, a placa também pode ser ligada utilizando uma outra fonte de alimentação. Para isso, é usado a outra entrada de alimentação, que recebe de 7 a 12 volts. Nessa imagem, podemos ver a ilustração dessas duas formas de manter a placa ligada. Então, enquanto estamos desenvolvendo um projeto e trabalhando em sua programação, podemos usar o cabo de dados para alimentar a placa. Esse cabo de dados também tem a função de transferir nosso código de programação para dentro da placa Arduino, como veremos mais adiante. Quando nosso projeto está pronto, usamos alguma outra fonte de alimentação para alimentar a placa, como pilhas ou bateria. Assim, nosso produto final, ou seja, o nosso robô, não precisará estar conectado ao computador para funcionar. Agora vamos falar um pouco dos pinos. Esses pequenos pontos pretos nas laterais da placa são os pinos de comunicação. Eles são usados para conectar componentes eletrônicos à placa através de fios condutores. Nesta imagem, podemos ver alguns fios condutores brancos sendo usados para conectar a placa Arduino a alguns LEDs. Para isso, está sendo usado outro componente eletrônico, que é uma placa protoboard. Apesar dessa ilustração mostrar apenas fios na cor branca, normalmente trabalhamos com fios de diversas cores. Essas cores são usadas apenas para identificarmos com mais facilidade as conexões, já que, dependendo do projeto, podemos ter diversas conexões. É importante destacar que, independente da cor, todos os fios condutores desenvolvem a mesma função. Uma informação muito importante que precisa ser compreendida sobre os pinos é que eles podem ser usados como entrada ou saída de dados. Podemos considerar como entrada de dados as informações que são capturadas do ambiente e enviadas ao Arduino, como, por exemplo, a temperatura, a umidade, a distância de um objeto. Já a saída de dados é o processo inverso e ocorre com o Arduino enviando a informação que deve ser executada pelo componente eletrônico, como, por exemplo, acender um LED, emitir um som ou girar um motor. Para compreender melhor esse conceito de entrada e saída, vamos supor que eu estou criando um projeto onde um LED vermelho é aceso quando a temperatura da sala atinge 30 graus. Neste caso, eu estarei trabalhando com pinos de entrada e também de saída. No pino de entrada estará conectado o meu sensor de temperatura. Ele enviará a informação para o Arduino constantemente avisando qual é a temperatura da sala. E no pino de saída estará o meu LED, que acenderá quando o Arduino identificar que a temperatura chegou aos 30 graus e enviar um comando para o LED ser aceso. Destacado nessa imagem, podemos observar que o Arduino possui 14 pinos digitais e 5 analógicos. Outra informação que também precisa ser muito bem compreendida é essa diferença entre os pinos digitais e analógicos.
Os pinos digitais funcionam no sistema binário, ou seja, só entendem 0 ou 1, que podemos considerar nesse caso como ligado ou desligado. Não existe um meio termo para eles, ou está funcionando ou não está funcionando. Já os pinos analógicos não entendem apenas ligado ou desligado. Com eles, podemos trabalhar valores intermediários, como, por exemplo, acender um LED levemente e, aos poucos, aumentando a sua luminosidade. Isso, por exemplo, não é possível fazer com os pinos digitais. Ao lado dos pinos digitais, nós temos o pino GND. Essas letras representam a abreviação da palavra ground, que significa terra. Portanto, esse pino serve como negativo de todos os circuitos e dispositivos ligados ao Arduino. Também podemos verificar destacado nessa imagem o botão Reset. Ele serve para resetar a placa e, com isso, a programação existente nela. Afinal, quando enviamos uma programação para o Arduino, mesmo que a placa seja desligada, essa programação enviada não é perdida, ela fica salva e armazenada na placa. Assim, nós finalizamos essa primeira parte que fala sobre Arduino. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre o ambiente de programação do Arduino.